Amém, amém, amém. Deus abençoe. Nós vamos meditar em Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Senhor Deus, cobre-nos com esta fé. Estamos precisando não apenas de uma fé que cura, porque nós sabemos que o Senhor já nos tem dado. Estamos precisando de uma fé de rapto. E o Senhor já deu também. Através da mensagem do seu profeta, nós encontramos a fé de rapto. Manifesta ao nosso coração. Revela, Senhor, para nós o que é esta fé de rapto, pois nós queremos observá-la, viver por ela e deixá-la transmitir todos os seus sintomas ao nosso viver espiritual. Fale conosco, estamos aqui para te ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Tem muita coisa que acompanha a fé de rapto. Eu vou comentar hoje sobre isto. Onde está a fé de rapto? Pois a mensagem nós temos. E quem tem os livros do profeta deveria ter fé de rapto. Mas é que a fé de rapto está nas mensagens, não nos livros. Está nas mensagens. Porque as pessoas têm 66 livros da Bíblia, mas não têm a fé nem do batismo em nome de Jesus Cristo. Depois eles não têm fé que Deus mandou um profeta. Eu não sei para que eles têm Bíblia. Já sei. Para eles ser julgados através dela. A fé para o rapto está nas mensagens. Se está nas mensagens, nós temos centenas de mensagens. Então, nós devemos ter esta fé de rapto. E se temos tantos livros, precisamos ter a fé que está dentro destas mensagens que foram pregadas pelo sétimo anjo. O que para mim é muito importante, porque não tem mais ninguém que pode trazer uma mensagem que dê fé. Nem eu posso. Agora, se eu conseguir pregar o que o profeta pregou, na inspiração que o profeta pregou,
Então, aqueles que creem no meu ministério, eles conseguirão esta fé. Agora, se eu não conseguir acompanhar o profeta naquilo que ele pregou, na fé que ele teve, na fé que ele pregou, então eu não terei fé de rápido. E provavelmente os que me seguem também não terão. Vão vir à igreja, vão pagar dízimo, nós vamos construir, eu vou andar de carro, eu vou comprar terno novo. Você quer coisa melhor que isso? Vou comer, vou beber. Não é coisa boa? Mas não vou no rápido. E você também não vai. Bom, eu não estou aqui para te amedrontar, mas nem tão pouco estou aqui para te animar de uma forma errada. Nós temos que chegar lá da maneira certa, cumprindo nossos deveres. Aquilo que é dever cristão, nós vamos cumprir o nosso dever cristão. Agora, esta fé de rápido, absoluto, parágrafo 242. Eu quero ler porque é esclarecido pelo profeta. Eu recordo quando ele moveu-se lá embaixo naquela grande luz, lá de pé na margem daquele rio, em junho de 1933, quando ele disse, como João Batista foi enviado e precursor à primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem ao mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. E ao redor do mundo, ela foi, quando o fogo do reavivamento foi construído por 15 anos, aproximadamente, em cada monte. A cura divina através das nações, e o poder e a restauração. E agora? Eu creio que ela está pronta para atingir o clímax final no além, para trazer uma fé que raptará a igreja para a glória. E ela, a fé para o rapto, está nas mensagens. Estamos realmente no final. Nós falaremos a respeito disto e de tudo mais. Mas a coisa tem movido sobre nós agora. Ouça-os. Sim, Senhor, aqui está. E isto é certo. Bom, então a fé para o rapto está nas mensagens. Mas ele diz que as mensagens que foram pregadas, que atingiu o grande avivamento, que alcançou o mundo, ele diz, agora eu creio que ela está pronta, a mensagem está pronta, para atingir o clímax final no além, para trazer uma fé que raptará a igreja. Isso aqui foi antes dos selos. O absoluto foi pregado antes dos selos. Então ele estava falando de algo que ia acontecer depois. Ele estava falando em 30 de dezembro de 1962. Quando foi março de 1963, começou a ser desvendado este clímax final. Uma mensagem que traz fé para o rapto. Agora, a fé para o rapto está na mensagem do Osmar? Não, eu não tenho mensagem. Eu consigo ser raptado assim, ir de carro daqui a cá, em casa, dar umas voltas. Agora, isso daqui é rapto, é ir para o céu. Para o céu você não vai com a minha mensagem, e nem com a mensagem do pastor Joaquim, e nem com a mensagem de nenhum bom pastor no mundo. Só vamos para o céu com a mensagem que Deus mandou e que Deus respeita. Deus respeita a mensagem do sétimo anjo. Nenhuma outra mensagem de ninguém, de homem algum. Agora, o que nós temos que fazer, nosso desejo é pegar essa mensagem e trocá-la em miúdo para o povo. Porque você fica aí com uma nota de 100, o irmão precisava de 10, eu não tinha para dar para ele. Eu não podia dar mais de 10 porque estava tudo numa nota só. Partir a nota não ia adiantar.
tinha que trocá-la em miúdo. Não tinha ninguém para trocar. É tão duro quando o pastor não pode trocar a nota da mensagem revelada do sétimo anjo em miúdo para o povo. Então ele acaba não dando nada, porque aquela nota é muito grande, eu vou dar isso daqui, eu fico sem, a nota é grande. Como que eu vou dar? Tem que trocar. Se não troca em miúdo, não dá para o povo. Vocês estão me entendendo? Não trocou, não dá. Então o pastor precisa ter condição de trocar. E ele é um trocador, ele é um cobrador, né? É um trocador de Deus. Ele pega o poder de Deus, que é tão grande, que desce, como vem lá na usina. Deus é uma usina de energia. E depois ele manda a sua subestação, seus profetas. Aí depois ele joga para os transformadores, seus pastores. E os pastores jogam para as casas, para as lâmpadas das famílias. Mas tem que passar por esse processo. Se não passar, você não pode pegá-la direto lá e colocar dentro de casa. Ela teve que vir passando por processo até que ela chegou em pouca energia. Mas quando ela saiu de lá, ela saiu com milhões de watts. Quando ela chega dentro da sua casa, ela está em 110, 220. Você pode trabalhar com ela. Mas é isso que o pastor tem que fazer. Ele tem que ser um transformador. Ele tem que transformar milhões em miúdo. A mensagem é muito boa. Mas tem que ser transformada em miúdo para o povo. O povo não pode receber o que o transformador recebe. Assim como o pastor não pode receber o que a subestação recebe. Porque a subestação é exatamente um campo onde vai distribuir para toda a cidade. E já o pastor vai distribuir para um bairro, certas pessoas, certas casas. Vocês estão me entendendo? Eu misturo tudo. Se você não acompanha, você está perdido. Na mesma hora que eu estou lá na energia lá fora, eu estou em Deus. Para você poder entender. Então, esta é a forma de trocar em miúdo e dar para o povo. Se Deus não passa aquilo para o transmissor, me perdoe, para o transformador, você não passa, então eu não tenho. Quer dizer, se não veio lá da usina de Deus, e não passou para a subestação do profeta, e não chegou no transformador do pastor, como vai chegar na lâmpada do irmão? Como vai chegar? Não tem jeito. E nós necessitamos deste quíntuplo de Efésios 4:11. Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Foi Deus quem fez isso. Ele sempre quis trabalhar desta maneira, para que o povo pudesse entender. Ele não vem direto e já dá mensagem para o pastor, para o evangelista. Ele tem que passar pelo apóstolo, pelo profeta. Por isso Paulo foi um apóstolo e um profeta. Pedro foi apóstolo e profeta. A gente vê isso na própria mensagem do profeta. Tem vindo para poder distribuir uma tremenda mensagem que é da fé de rapto. Agora, guarde bem, a fé de rapto está... Fala bem alto, a fé de rapto está nas mensagens. É 242 o absoluto. Todo mundo sabe disso. Ou se está nas mensagens e vocês têm 200 mensagens, então, ou vocês têm fé de rapto ou não têm fé de jeito nenhum. Porque ela, a fé de rapto, está ali. Agora, como que eu saberei o que é a fé de rapto? O que faz parte desta fé de rapto? Trocando em miúdo, vamos ver o que faz parte da fé de rapto. Eu vou passar por coisas que você já conhece, mas eu não tenho jeito meu, eu tenho que passar por ali. Mas que isso é trocar em miúdo, para você saber onde você está vivendo, que tipo de fé você tem. Primeiro selo 35, o irmão Brana diz que com a fé que nós temos, não podemos ir no rapto. Precisamos dos 7 trovões.
a fé que temos. Ele estava começando a pregar os selos. Começando. E ao começar a pregar, ele estava já explicando que a fé que tem, quem está começando nos selos, é só fé para a cura divina. Diz, muitas vezes tem pessoas que nem para a cura divina têm fé. E nós precisamos de uma fé que supera a cura divina. Fé de arrebatamento. Fé de transformação. Nós precisamos desta fé. Amém. Bom, vamos ver alguma coisinha que vocês já conhecem. Ouvi, mas agora vejo, 201. Agora, nos foram prometidas as eras da igreja através de reformadores, Lutero, Wesley e outros. E nós as tivemos. Porém, ele prometeu em Malaquias 4, que ele mandaria ou manteria seu padrão nos últimos dias. O que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Quando a sua fé é convertida à dos apóstolos, você começa em Atos 2. Você recebe o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você recebe o Espírito Santo, porque você faz parte de um só corpo, e esse corpo só tem um Espírito. Há um só corpo, diz Paulo, e um só Espírito, no qual também fostes chamados. Um só corpo, um só Espírito. Não tem mais do que um Espírito no corpo. Deus fez o corpo e o Espírito. O Espírito sempre está em primeiro lugar. Aí depois, quando o corpo nasce, o Espírito entra naquele corpo. Agora, o que eu preciso é viver de algo superior. E eu tenho que viver agora da palavra de Deus. Tem coisa que eu não vou poder trocar tudo, que eu não tenho tempo. Mas a palavra de Deus que você vive nesta era, supera toda a palavra que o povo já viveu nas eras anteriores à nossa. E cada um viveu bem no seu dia. Mas hoje eu não posso viver com a mensagem de Lutero. Eu seria um fumante ainda. Eu não posso viver com a mensagem de Wesley. Eu não teria o Espírito Santo. Eu não teria dons. Porque ele teve apenas a proporção para o seu dia. Ainda que Wesley curou enfermos no nome do Senhor, curou até o cavalo dele. Quando o cavalo ficou doente, ele orou pelo cavalo, o cavalo levantou e ele ainda chegou a tempo para pregar o Evangelho. Isso é fé. Mas o que ele tinha não eram os dons. O despertamento da mensagem de Wesley era só santificação. Vieram os pentecostais falando em línguas, curando enfermos, expulsando demônio, e eles acham até hoje que eles estão com toda a bola, com a bola toda. Eles acham que mais ninguém tem nada. E é por isso que eles se tornaram laodiceanos. Apocalipse 3 para eles. É a escritura que dá mais certo com os pentecostais. Apocalipse 3, verso 14 em diante. Cego, nu, infeliz e não sabe. É o que dá mais certo. Bom, mas eles têm muita coisa, mas eles não sabem de algo que Deus fez mais para frente. Eles não sabem, é por isso que eles é cego. É porque eles não sabem o que Deus fez, o que Deus manifestou. Então, são laodiceanos pentecostais. E depois nós vamos chegar ao nosso período, ao nosso tempo. Porque aí Deus mandou um profeta. Malaquias 4 já aconteceu. Você crê? Malaquias 4. Bom, ter esta fé em Malaquias 4 já faz parte do rapto. Faz parte. Mas só fé em Malaquias 4 você não vai no rapto. Certo? Só fé em Malaquias 4 você não vai no rapto. Não tem jeito de ir no rapto só crendo em Malaquias 4. Você precisa crer em mais coisas ainda. Porque Deus deu mais. E Deus não quer que você creia numa coisa quando Ele deu várias. Ele não quer que você saiba de uma quando Ele revelou todas. Ele não quer que você se satisfaça com uma coisa pequena quando Ele já deu tudo. E você não consegue chegar lá. Ele diz, eu já abri tudo. Já revelei tudo. Mas o Senhor revelou o primeiro selo, até o quarto. Não, eu revelei até o 7.
Mas como? Se o Senhor revelou o sétimo selo, então eu tenho que ir no rápido, eu tenho que ter fé para rápido, eu tenho que saber dia e hora, eu tenho que saber o novo nome, porque já foi revelado. Bom, é assim diz o Senhor, o profeta disse que foi, e é o sétimo anjo que revelava, e o sétimo anjo já veio, já foi embora, já revelou o que tinha que revelar. Se você esperar no outro, você vai morrer de esperar, não vai receber nada. Ou você crê no transformador, ou você não terá energia. Tem que crer no pastor que te pastoreia, ou você não terá energia. Será um crente sem força, duvidoso, não tem o que passar para os outros, senão fio negativo, porque não tem positivo. O positivo é a revelação, e a revelação não estando em nós, somos negativos apenas. Crentes que não irão no rápido. Precisa-se de um transformador, porque a grande usina, Deus já derramou para todos nós. Já passou pelo profeta, já passou pelos pastores, e agora tem que chegar nos membros. E cada pastor é responsável pela energia da sua igreja. Cada um. E se a igreja não tem energia, porque o pastor não tem. E se a igreja tem dons espirituais, é porque o pastor é um laodiceano. Ele não passa dos pentecostais. Se ele não pode entregar para a igreja o que Deus entregou através do profeta, que é tipo de transmissor ou de transformador, nós somos. Que transmitimos também. Mas que tipo de transformador nós somos? O povo está precisando. Por isso, cada pessoa alcança uma luz. Nem todos alcançam a luz. Um alcança, outro não. O profeta diz, eles podem estar juntos. São todos membros de uma só igreja, pastoreado por um só pastor. Ele diz, mas um entra e o outro fica de fora do átrio. Um entra, o outro fica fora. Um entra no Santo do Santo, o outro fica comendo lá no átrio exterior. E não adianta você chamá-lo para o átrio interior, onde tem santificação, porque eles não conseguem ver aquilo. E não adianta querer que eles entrem atrás do véu, porque eles têm medo. Deus rasgou o véu dos mistérios. Nós, os pregadores, deveríamos saber que como Cristo morreu, e Ele rasgou o véu de alto a baixo, provando que a nossa salvação estava comprada e paga, provando que nós tínhamos acesso livre, entrada livre para a glória, para o Santo do Santo. Ele fez isso, abriu o caminho de alto a baixo. Ele fez a mesma coisa agora na última era. Ele prometeu que ia fazer, ia passar 7 eras, e quando na 7ª era, ele faria o mesmo que ele fez lá atrás. Passou a era judaica, quando veio Cristo, ele acabou com o segredo, revelou-se em carne, mostrou para eles o que ele era, aquele Deus que vocês ouviram falar a vida inteira, que vossos pais falaram e que vocês pregam a vida inteira, aquele Deus sou eu. Jesus podia dizer, Deus revelado em carne humana, o Deus misterioso, o Deus teofânico, o Deus Espírito. Agora era Deus carne, era Jesus Cristo. E eu vejo Deus fazendo a mesma coisa. Quando ele chegou no Calvário, ele diz, tudo está consumado. E ele consumou tanto que houve uma ressurreição. E ele prometeu, mas nos dias a voz do 7º anjo, eu vou consumar todos os mistérios. Este é o período da igreja. Os mistérios não poderiam ser terminados nas eras anteriores à nossa. Ele diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o 7º anjo tocou ou não tocou? Então o que ele diz? Ele diz que ia consumar o mistério de Deus. Houve mais um grito,
mas um véu rasgou. Houve um brado de Cristo que rasgou o véu de alto a baixo para os pecadores tomar a santificação, o sangue de Deus e entrar no Santo do Santo. Mas depois das 7 eras da igreja, Deus manda novamente um homem. Deus vem em carne outra vez e diz: eu rasgo agora o véu dos mistérios. Aquilo que é mistério para vocês, depois desse 7º anjo, não tem mistério mais. Só fala em mistério quem quiser mistério, mas que tem, não tem, porque o 7º anjo revelou os mistérios. E você que fica atrás, diz: eu não sei disso. Você nunca vai ficar sabendo. Você nunca vai ficar sabendo. Não foi revelado para você. O Calvário foi revelado para quem entra. E os mistérios é revelado para quem entra. O Calvário foi revelado para quem crê em Jesus Cristo. Os mistérios é revelado para quem crê em William Branham. Não foi nos dias de Jesus Cristo que ia revelar os mistérios. Nos dias de Jesus era rasgar o véu para o pecador entrar e ser salvo. Por isso William Branham não salva ninguém. Porque o ministério de Salvador é do Senhor Jesus Cristo. Mas nem o Senhor Jesus Cristo em seu dia revelou mistérios. Porque ele disse que mandaria o 7º anjo e ele tocaria sua trombeta. E ao tocar sua trombeta, ele revelaria o mistério de Deus. Consumaria o mistério de Deus. Nós, os pregadores, que levamos o povo através do medo. Irmãos, isso ainda vai acontecer. Vai acontecer. Com quem então? Quer dizer que eu sou o 7º anjo? Na verdade, eu carrego a mensagem do 7º anjo. Você carrega? Agora, quem foi? Foi William Branham, o 7º anjo. E os mistérios foram revelados. Como você não precisa mendigar cura divina, salvação, libertação, não precisa. Ele diz: tudo está consumado. Jesus disse no Calvário: tudo está consumado. Nenhum de nós precisamos ficar envolto a mistérios. Se isso não foi revelado, aquilo não foi revelado, por que não foi? Porque eu e você não temos o 7º anjo, porque quem tem o 7º anjo verdadeiramente tem que dizer: já foi revelado. Quem tem, mas quem não tem, fica aí na dúvida. Quem tem Jesus Cristo tem que dizer: eu já fui curado. Quem não diz é porque não tem fé. E quem não diz que os mistérios foram revelados é quem não tem fé. Incrédulos em Jesus, incrédulos no 7º anjo. Duas raças perdidas. Que hora que nós estamos vivendo? Hora de mistérios? Não, revelação de mistérios. Não tem mistério. Não tem mistério. Será impossível que o pregador tem que fazer o povo ficar esperando nele, ou esperar num outro homem? E não pode crer que os mistérios foram revelados na voz do 7º anjo? Se foi, acabou os mistérios. O problema de eu não saber é porque eu sou incrédulo. Eu não sei disso. Eu não sei nada dos 7 trovões. Eu não sei do dia e a hora. Eu não sei do novo nome. É porque eu sou um incrédulo. Porque se eu não for, eu vou saber isso, porque já está revelado. Então eu digo: olha, tem uma coisa, essa semente já está em mim. O que eu vou dizer é isso: esta semente já está em mim. Esta semente está aqui dentro. E o que falta é eu regá-la só. Eu rego, deixo essa semente ao sabor do sol. O sol é vida. Daqui a pouquinho aquilo explode lá dentro. Mas se não tem semente? Se não tem semente, o sol bate na terra a vida inteira. O sol bate no asfalto, o que nasce? Já viu nascer pé de milho no asfalto? Para nascer pé de milho no asfalto, você tem que deixar um buraquinho no asfalto que a semente caia lá, que aí nasce. Você quer que nasça revelação de 7 trovões, 7 selos? Quer que nasça revelação do dia e a hora? Revelação do novo nome? Você quer que nasça nesse coração de asfalto, essa pedra dura?
E muitas vezes vamos dizer assim, o meu coração, irmãos, é uma rocha. Aleluia. E os outros então ficam, que coisa, o irmão falou que o coração dele é uma rocha, e você tem que crer que é mesmo, é uma rocha, é uma pedra dura. Não é revelado, é uma pedra dura, é um coração duro. Não recebe nada. Asfalto. Rocha. Não pode receber. Agora, vocês têm que entender que eu não estou falando com você. Estas fitas devem ir na casa de muitos irmãos. E quem estiver me escutando, saiba. Se você estiver duro para com essa mensagem, você é outro irmão asfalto, irmão pedra. Foi revelado. Foi revelado. O sétimo anjo revelou. Eu não tenho medo de dizer. Sétimo anjo revelou. Eu sei que muitos vêm e dizem, bom, se ele revelou, está tudo revelado, vem aqui e ressuscita um defunto. Fala, não, isso daí falaram até para Jesus. Falaram para o irmão Brana. Daí que ressuscita um defunto. Jesus só ressuscitava quem o Pai mandava ressuscitar. Por isso ele chegou na casa de Lázaro, as meninas chorando. Dizia, mas onde vocês colocaram o rapaz? Vamos lá. Ele disse, é tão fácil. Você está chorando à toa, vamos lá. Colocaram onde? Nós colocamos ali num túmulo, aí pusemos uma pedra. Sempre que faz é isso. Além do irmão morto, ainda põe pedra em cima. Mas vem Jesus, vem a palavra da hora. Onde vocês colocaram, mestre, mas já é de 4 dias. Essa irmã aqui já cheira mal, esse irmão já cheira mal. Faz tempo que não tem comunhão um com o outro. Faz tempo que não tem comunhão com o pastor. Faz tempo que não tem comunhão marido com mulher. Faz tempo que não tem comunhão. Já cheira mal. Mas você pode tirar pedra? Tira pedra. Jesus não vai tirar pedra de coração de ninguém, não. Se coração duro, eu creio assim. Então fica assim, Jesus não te amolece. Jesus trabalha com flexíveis, com pessoas que, sabe, eu errei e eu posso tirar pedra. Eu posso tirar pedra. Eu estou errado, eu posso tirar pedra. Aí Deus entra e traz uma ressurreição. E o defunto fedido, agora ele vai ser uma pessoa que cheira. Mas quando ele levanta, ele ainda está atado, como Lázaro estava. Muitos de nós achamos que a palavra, a mensagem do dia, já nos levantou, nos ressuscitou, nos tirou dos túmulos evangélicos. Mas nós somos igual Lázaro, saí do túmulo, mas lembra daquele tempo que eles amarravam um lenço assim na cabeça do defunto, no queixo, para o defunto não abrir a boca? Lembra? Quando eles amarravam também no pé do defunto, para ele não ficar com a perna aberta, amarrava assim. Então assim estava Lázaro, ele estava atado. Ele tinha sido ressuscitado, mas estava atado. Muitas vezes nós saímos da denominação, mas estamos atados. Largamos de ser um defunto na denominação, mas está atado da mesma forma. Amarrado pés, não faz nada na igreja. Amarrado a boca, que já não conversa em mais nada. Então, uma grande coisa. Largou de ser um defunto e agora não fala a mesma coisa, enxerga, mas não pode fazer nada, não sai do lugar, não anda, não cresce, não desenvolve. Esse tipo de espírito que sempre nos acompanha, gente. Saímos da denominação, mas é um defunto amarrado. Mas graças a Deus, é um defunto ressuscitado, mas está amarrado. O que Jesus teve que falar? Jesus não foi lá, ô Lázaro, vem cá, Lázaro, eu vou desamarrar o lencinho. Jesus não faz isso. Jesus não tira lenço de nenhum defunto. Jesus não desamarra pé de nenhum defunto, nem queixo de nenhum defunto. O que ele faz, ele só ressuscita. Aí ele olhou para os outros e disse, desatai-o e deixai-o ir. Esse é ministério vosso. Desatai e deixai-o ir. Jesus não pegou os pães e os peixes e saiu entregando porque só ele tinha poder. Não. O poder que ele tinha para multiplicar. Pegou 5 pães e 2 peixinhos e fez alimento para 20.000 pessoas. Porque era 5.000 homens, fora mulher e criança. Onde tem 5.000 homens, você pensa bem quantas mulheres tem. Quantas crianças tem. Jesus fez o quê? Multiplicou. Mas na hora de distribuir, não foi Jesus quem distribuiu. Tinha que ter gente de fé. E os apóstolos estavam ali distribuindo. Inclusive Judas. Distribuindo coisa multiplicada.
Oh, isso é pesado, mas muitos de nós somos pastores Judas, distribuindo a mensagem multiplicada por Deus. Distribuindo. Mas vamos traí-la, dizendo que o sétimo anjo não revelou os 7 trovões, dizendo que o sétimo anjo não revelou o novo nome. Eu tenho que ser claro com vocês, vocês podem tropeçar, porque eu tenho muita coisa para vocês tropeçar. Se você tropeçar numa, eu te mostro outra, porque eu tenho um monte. Eu tenho muita coisa para tropeçar. Mas para quem crê, eu tenho muita coisa para você pisar em cima, andar e crescer. Tem muita coisa também. Mas nós não temos um ministério medroso. Irmãos, aqui está assim, com medo de perder vocês. Vocês vão para onde vocês quiserem. O que vocês vêm fazer aqui? Vocês vêm para me honrar? Vai embora! Eu sou mortal, não preciso de honra. Mas se você crê na mensagem do sétimo anjo, eu quero ver você sair daqui. Eu quero ver. Amém. E eu não estou bravo, não. Aleluia. É tanta coisa que eu não... Quem diz que a gente dá conta de entregar isso daqui que é tão bom, trocadinho assim. Então, mas o que é essa fé para o rápido? Está nas mensagens. O que está na mensagem? Isso que você está escutando até agora e não está entendendo. É isso aí que está na mensagem. Você está entendendo? Não. Os 7 trovões foi revelado na mensagem, que a fé do rápido está nas mensagens, os 7 trovões está dentro dos 7 selos. Então, o que é isso que eu não sei? É isso mesmo que você não sabe, você está ouvindo. É o que você não sabe. É que Deus revelou os segredos aos 7 anjos, revelou, não deixou nada para trás para nenhum outro anjo tomar a garupa e dizer, eu estou continuando aquele ministério. Ninguém toma carona com o 7º anjo. Você tem que crer na mensagem. Eu tomar uma garupa dizendo, aqui, eu estou na mensagem do profeta, mas eu tenho algo mais para dar para vocês além do profeta. Não, o profeta não te dá garupa, não. Vai para lá, caronista. Tem muitos que estão de carona. Muitos dos pregadores estão de carona. Não tem coragem de pregar a verdade, estão de carona com o pastor Joaquim. Estão de carona. São pastores que não têm ministério. Estão de carona. Vivendo de carona. Aonde você me levar, eu vou. Caronista. Hoje quer tomar carona comigo. Você vai se perder todo. Eu não saio daqui. A minha carona é curta. Mas eles querem carona. E você pode sair daqui e telefonar para quem você quiser. Meu ministério é livre. Eu sou livre, não devo para ninguém. Não tem complicação com ninguém. Mas a verdade é, a maioria de nós, os pastores, viviam na carona do pastor Joaquim. Qualquer coisinha, membro ligando para Goiânia. Os membros caronistas também. Hoje não. Hoje eu aprendi o que é crer no profeta. É amar todo mundo. Amo o pastor Joaquim, Deus o sabe. Que naquilo que você souber do homem você tropeçaria. E eu sei e não tropeço. E não preciso falar para você. Linguarudo. Eu preciso falar para vocês? Se eu falar para você, eu vou formar um ministério em cima de maledicência. Meu ministério não é formado em cima de falar mal de pastor. Eu tenho um ministério, Deus me deu esse ministério. E se eu chegar lá sozinho, é porque era eu só, não tinha mais ninguém. Eu pensei que tinha muita gente comigo. Mas que eu sei que eu vou chegar, eu sei. Se eu sei que você vai chegar comigo, eu não sei nada disso não. Mas que eu vou chegar, eu sei. Eu vou lutar por isso. Agora não venha tomando carona, pensar que o meu ministério aqui é um ministério medroso. Eu vou ligar para Goiânia, eu vou ligar para fulano. Você pode ligar para os Estados Unidos, para o Japão, liga para onde você quiser. Por que você não liga para o irmão Brana? Você vê como é que ele vai falar para você através das mensagens. Creia nessa verdade, rapaz.
Saia dos telefones, entra na mensagem, creia na mensagem. É ali que está a fé para o rapto. Eu não vou voltar para te dar fé mais não. Não vou voltar para revelar mais nada não. Tudo está revelado, tudo está consumado. O sétimo anjo consumou os mistérios de Deus. Isso é para quem crê, não é para quem quer nem para quem corre. Isso é para quem Deus chama. Ainda não falei nada. Mas você vai dar conta. Amanhã eu falo mais alguma coisinha, se Deus quiser. Se Deus quiser. E a igreja está tão partida em denominações e ismos, está tão destroçada, que está morta. Foi uma portadora. E então ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados e os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10. Apocalipse 10 não é 7 selos. O que é Apocalipse 10? Hein? O que está em Apocalipse 10? Hein? O que está em Apocalipse 10 que seria revelado? 7 trovões, gente. Vocês parecem estar voando também. Vou voar. Fazer que nem o irmão Alexandre aí. Vou voar. Você vai voando aí para você ver. E tem uns que estão voando por cima do que eu prego. Voando assim. Voando. Seriam revelados Apocalipse 10. Quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem. Não o serviço de cura. Você sabia que o ministério de cura divina que o irmão Brana tinha, não era o ministério do sétimo anjo? Aqui está. Será que dá para você enxergar o que é fé para o rapto? O que é 7 trovões? As pessoas ficam, 7 trovões, mas não sabem o que é. 7 trovões é isso aqui, ó. Ah, pastor, mas você leu, não entendi ainda. Então, esse aí é fácil. Já foi revelado. Pensa bem se não tivesse sido. Quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem, não o serviço de cura. Serviço de cura é a primeira e segunda etapa. Não o serviço de cura. Quando ele começasse a soar sua mensagem, a mensagem que segue o serviço de cura. Qual a mensagem que seguiu o serviço de cura? Hein? Selos. Foram os selos que seguiu o serviço de cura. Isto é o ministério do sétimo anjo. Cura divina não era o ministério do sétimo anjo, era para chamar o povo. Era para chamar. O ministério do sétimo anjo começava ali, depois do serviço de cura. Isso daqui é para quem tem fé que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Isso daqui é para quem tem fé na mensagem, porque a fé para o rapto está nas mensagens, inclusive aqui. Ouvi, mas agora vejo. Está aqui, ó. Aqui a fé para o rapto. Você quer saber onde? O que é fé para o rapto? Está nas mensagens. O que é ter os livros? Não. É saber se... Aqui, um pedacinho desse tamanhozinho aqui, ó. A mensagem que segue o serviço de cura. Não o serviço de cura. O serviço de cura não era o ministério ainda do sétimo anjo. O ministério do sétimo anjo foi a abertura da palavra. É a revelação dos 7 selos. É isso daqui, ó. O que o povo está precisando é de ter transformador, que transforma essa mensagem em miúdo para eles. Porque entra dentro do transformador muitos 1000 watts. Mas daqui a pouco ele sai uma quantidade exata para entrar na minha casa e na sua casa. O pastor foi feito para isso. Ninguém tem que ter dó de pastor. Pastor não é digno de dó. Se você vai ter dó do pastor e do membro, então, o que você deveria ter? E se o pastor é digno de dó, coitadinho dele. Que coitadinho o quê? Pastor não foi feito para chamar de coitadinho, não. Não existe pastor coitadinho. Isso é a força de expressão que todo mundo usa. Coitado fulano. Mas não é isso, não. Pastor foi feito para carregar carga. Para carregar irmão bom. Sobe aqui. Mas eu estou pesado, pode subir. Eu tenho um problema da minha casa, minha esposa é assim, assado, meus filhos. Sobe aqui, conta para mim. Eu estou aqui para te ouvir. Aí vem o outro, olha, mas na minha casa também acontece isso, isso. Sobe de cá. Pastor é para carregar carga, diz o profeta. O pastor é um carregador de cargas. Entendeu? Pastor não é para ficar lamentando para o povo e dizendo para o povo, irmãos, chega de tanto sofrimento. Não. Manda sofrimento para o pastor, manda peso para ele, conta problema para ele, conta problema, até você ver ele ficar meio atordoado. Falei, olha, tem problema dele,
problema da família dele, problema da minha família. Então eu tenho que carregar problema da minha família e problema de todos vocês. Se somos uns 150 ao todo no nosso ministério, então eu tenho que carregar os 150 sem gemer. Você fala, não quero te ouvir não quero ouvir seu problema não. Conta, irmã, conta seu problema. Conta, irmão, eu quero ouvir. Pastor é para carregar problema, é um carregador de carga. O profeta diz, ele é um boi de guia. Agora, se ele não sabe guiar, que boi de guia é esse? Que boi de guia? Que tipo de boi de guia é esse? O pastor hoje, ele tem que ser o boi de guia para guiar o povo na revelação. Nós temos que guiar o povo que os 7 selos foram revelados, foram abertos. Ainda que eu não entendo tudo, não. Pensa que eu estou entendendo que eu sou entendido, não sabe tudo, não. Sei nada, não. Eu só sei o que o profeta mostrou ali, alguma coisa ainda, porque eu não sei tudo. Alguma coisa. Mas conforme eu sei, eu distribuo para você. Agora, você tem que ser uma lâmpada própria. Tem hora que a corrente de energia, ela varia de 120 a 127. Você compra uma lâmpada aí, 125, a hora que a variação da energia passa para 127, a sua lâmpada só fica assim, tum. Ela não aguenta. Ela não aguenta por quê? Ela não foi feita para aquela variação. Agora, se ela foi feita para 127, aí você comprou 127, você pode colocá-lo no bocal, porque a energia tem a variação dela até aquilo ali, aquela quantia. Aí ela suporta mais, tem mais durabilidade. Tem crente que tem mais durabilidade, mas tem crente que apaga mais logo. Apaga mais cedo, queima logo. Tem crente que queima logo. E crente que queima logo não pensa que é só membro de igreja não, pastor também. Pastor, queima logo. Você pensa que aquilo ali é uma luz tremenda, aí variou um pouquinho da energia que cabia dentro dele, ele foi feito só para 125, aí veio a revelação dos 7 selos, foi 127, foi pum. Acabou a luz do pregador, acabou a luz do pastor. Está tudo escuro, outra luz para nós. Outra luz, a mensagem que cada um de nós pregamos não é nossa, a mensagem é do profeta. Você guardou isso? A mensagem que segue o sinal. A mensagem que segue o sinal. Você vai ver, que é a mensagem que segue a cura divina. Essa que é a mensagem do 7º anjo. Isso que é fé para rápido, é saber disso. É saber dessas coisas. Que muita gente não quer saber. Por isso que não vai ter fé para rápido. E está cheio de livro, como os crentes estão cheios de Bíblia. Mas não sabe nem o nome do Pai. E nós cheios de livro do profeta. Cheios das mensagens. Foi tudo revelado. Deus mandou um profeta, revelou tudo, está tudo aqui dentro, revelado. A fé para o rápido está aqui dentro. Ele diz, mas o que é essa fé para o rápido? Isso daqui é estou falando só de um ponto hoje. A mensagem que segue o serviço de cura. Ter revelação suficiente, que para ser 7º anjo, ele não era apenas um curador em nome de Deus, mas ele era o revelador dos mistérios. É ter essa luz. Eu tenho mais coisa, mas não vai dar tempo. Eu tenho aquilo que vocês já estão acostumados a me ouvir. Eu deveria passar para me encerrar, porque eu tenho 8 minutos para me encerrar. Deixa eu encerrar através do meu rascunho aqui. Tenho aqui primeiro o selo 27. Deixa eu terminar aqui. 27, 28, 29 e 30. Quando o cordeiro saísse do trono, seria revelado os mistérios. Tão difícil ter pouco tempo para muita coisa, né, irmãos? É difícil. 27. Isso aqui são coisinhas que faz parte dos 7 trovões. Faz parte da fé para o rápido. Quem não tem, não vai. Quem não tem, não vai. 27 do primeiro selo. Assim que João o viu, ele disse, há um cavaleiro do cavalo branco, mas havia um mistério concernente a esse cavaleiro que não o conheceram naquele tempo. Seria revelado mais adiante, quando o cordeiro saísse do trono do Pai, como intercessor e redentor semelhante. Irmãos, isso daqui que é fé para rápido. É saber que depois que o cordeiro saiu
do trono de intercessão é que os selos podiam serem revelados. Só depois. Isso daqui. Agora, 28, ele diz assim, do primeiro selo: aqui vou deixar cair uma coisinha. Essa coisinha faz parte dos 7 trovões. Essa coisinha faz parte da fé para o rapto, que muitas vezes a pessoa não quer. Cada um tem o direito de pregar o que for sua convicção. Hoje não tem, eu não posso pregar minha convicção, que fica pastores olhando em mim, proibindo eu vender minhas fitas, ou dar minhas fitas para os outros. Não pode pregar convicção hoje mais. O tempo profeta podia. Falta de um profeta. Se o profeta chegasse no nosso meio hoje, ele ia bater em nós, os pastores, até. Ele ia pregar para nós e ia chamar nós de falso. De vocês que não deixam os outros pregar a sua convicção, seus falsos denominacionais. Cada um tem o direito de pregar o que for sua convicção, porém, se um ministro não quer estas coisas entre sua gente, essas coisas aqui, era o parágrafo anterior, que o cordeiro saiu do altar para revelar os selos. A intercessão terminou. Se algum ministro não quer essa coisa entre sua gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem. Diga para o seu povo não ouvir o profeta. Ele diz, não, eu falei só para não ouvir o Osmar. Ele não sabe que o Osmar está pregando exatamente a fé para o rapto. Por que o outro não pode pregar isso daqui, sendo que está na mesma mensagem? Estamos como os denominacionais que não pode pregar Atos 2,38 e só Mateus 28,19? Porque não sabe o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Porque não sabe que os selos foram revelados? Porém, se um ministro não quer estas coisas entre sua gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem. Porém, isso aqui é para o povo, ao qual tenho sido enviado a falar. Por isso tenho que revelar o que é verdade. Aí depois do parágrafo 29, ele vai falar assim, então, enquanto faltar um só nome por ser declarado na terra, Cristo terá que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Porém, tão logo que esse último nome tenha sido lançado ao cloro, então os dias de intercessão terminam, e aquele que é sujo, suja-se ainda. Quer dizer que ainda não, o último ainda não entrou. Você vê como que se parar ali, o último ainda não entrou, porque Cristo vai ficar lá para interceder até o último entrar. Aí parágrafo 30, vem ele outra vez. Estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixa seu lugar de intercessão com o Pai. Isto está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com 7 selos e os abre e os mostra ao fim da era, quando a intercessão tem cessado. Eu vou ficar repetindo daqui muitas vezes, porque se não entrou da primeira, vai entrar da segunda, eu falo 100 vezes. Você diz, mas que repetição, ainda não entrou, você já entrou? O dia que entrar eu paro de falar. Ele toma o livro selado com 7 selos e os abre e mostra o fim da era, quando a intercessão tem cessado e as eras da igreja têm terminado. Não terminou ainda não? Então por isso que ele não pode mostrar nada para você, nem para mim. Porque não terminou as eras, não terminou a intercessão. Irmão, você tem misericórdia? Tem, né? Essa misericórdia sua já vale a pena 4 minutos. Irmão, você não sabe o que pode sair aqui em 4 minutos. Parágrafo 52 do primeiro selo. Agora isto é para os eleitos. Quem é eleito aqui? Isto é para os eleitos. Aqueles que foram escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Agora isto é para os eleitos. E quando veio o clamor, eis que vem o esposo. Então todos aqueles que dormiram através das eras da igreja despertaram. Vê você? Não é como muitas vezes pensamos que Deus vai juntar uns quantos milhares de pessoas somente desta era para formar sua noiva. Mas são os eleitos de todas as 7 eras. São os eleitos de todas as eras. Por isso, escuta aqui, que isso aqui vai te ajudar. Por isso, Cristo tem que permanecer sobre o trono de mediação como um intercessor, até que o último entre na última era. Então, estas revelações de tudo que tem sucedido, eu gostei disso. Quando o último entrar na última era, então as revelações de tudo que tem sucedido saem à luz.
A hora que o último entra, as revelações saem à luz. Não saiu ainda não? Para mim já saiu. Então o último já entrou para mim. Eu não duvido que para você não saiu ainda a luz, porque o último não entrou ainda para você. Vai entrar ainda, para você vai entrar. Para o profeta entrou quando esteve na terra, para mim está entrando agora. Entende? O último eleito entrou, e eu estou vendo aqui, ó. E estas revelações de tudo que tem sucedido saem à luz, e o povo pode ver tudo que sucedeu. Gente, agora é que você dá uma olhada para trás, olha para 63, olha para o que foi revelado, e vê tudo o que sucedeu. Não o que vai suceder, tudo o que sucedeu, que nós não sabíamos, foi revelado, e nós não sabíamos. O último eleito. Outra vez, para encerrar, o irmão disse, agora vocês têm paciência comigo, parágrafo 60, eu vou repetir aqui o que eu li esses dias. Sobre Irineu, falando do último eleito, quando ele entrasse, acabou. Ele fala aqui, ó, outro dia lemos a referência do que disse Irineu, quando houver entrado esse último membro do corpo da última era, nesse tempo a coisa será revelada. Quando entrar o último eleito, nesse tempo a coisa será revelada. Se o último eleito não entrou, então não foi revelado nada. Isso é o William Branham que está falando. A coisa será revelada. O último eleito, nós todos estamos representados no irmão Branham nesta era. O último eleito, o último mensageiro, ele entrou. Aí depois, o último mensageiro, o último membro que vai entrar, já estava representado nele. Deus não precisa esperar o indivíduo ir lá na frente aceitar. Deus já trouxe a mensagem através do sétimo anjo, e ele já sabia que nós íamos aceitar. Ele já sabia quem vai aceitar. Quem vai aceitar? É por isso a coisa foi revelada. Aqui vemos exatamente a verdade. Estamos nesse dia. Parágrafo 60 do 4º selo. Bom, irmãos, eu não tenho jeito de dar mais para vocês hoje. Vou deixar um pouco para amanhã cedo e amanhã à noite na ceia. Vamos dar mais um pouquinho, que nós vamos continuar mostrando o que é 7 trovões. As pessoas não sabem o que é 7 trovões. Senhor, ajuda-nos a enxergar. É tão simples, Pai, é tão simples que passa por alto. As pessoas não entendem, porque é tão simples o que o Senhor tem feito. Quando o Senhor revelou os 7 selos para o profeta, foi tão simples. E as pessoas esperavam a grande coisa, e agora, podia dizer, já foi revelado e não deu arrebatamento? É tão simples, que já está tudo revelado, e o último eleito entrou, e o último que é representado, no último eleito, que foi o profeta que entrou, e logo tem o último aqui, que é representado na própria mensagem do profeta, também já está dentro. Dentro por causa da mensagem do dia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Olhando eu para os montes, de onde o socorro me virá. Inclino em oração a minha fronte e fé para vencer Deus me dá. Fé para vencer, fé para vencer, fé para vencer, irmão. Jesus é o teu ajudador. É para vencer, é para vencer, é para vencer, irmão. Confia somente no Senhor.
Deus fez o homem, porém os homens fizeram os escravos, um tentando governar o outro. Nós temos um que governa, e este é Deus. Deus abençoe. Amanhã cedo nós teremos